Bom dia, irmãos. Hoje, dia 27 de junho, vamos ler Marcos 8, de 22 em diante, até o capítulo 9, versículo 1. Também, segundo Samuel 20 e 21, e Oséias capítulo 1, até o versículo 1 do capítulo 2. Então, vamos começar por Marcos 8, de 22 ao final, e o 9, versículo 1. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos sobre os olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Que dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. O discípulo de Jesus deve levar sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Segundo Samuel 20 e 21. A sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram. E Davi seguira Seba, filho de Bicre, porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia. E as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado.
Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicre, do que Absalão, pelo que toma tu o servo de teu senhor e persegue, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicre. Chegando ele, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual presa a seus lombos estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: faz bem, meu irmão. E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se portou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen. Ele derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicre. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: quem está do lado de Joabe é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe, para perseguirem Seba, filho de Bicre. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, dizei a Joabe: chega-te para cá. Chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi, entregai-me só este, e retirarei-me da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortar a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailud, era o cronista. Seba, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Vingados os Gebionitas, capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e este lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Gibeonitas. Então chamou o rei dos Gibeonitas e lhe falou: os Gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do rei dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos Gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei:
Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudesse subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Aminoi e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte. Perante o Senhor, caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na praça de Bet-Selã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gibeoá. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este tentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, sacerdote, o feriu, o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então, Sibekai, o Zatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Elanã, filho de Jaareel-Egim, o Belamita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Oséias, capítulo 1 e capítulo 2, o versículo 1. O casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome
de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Osés: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, do lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor.